Sobre 2 Coríntios, e hoje nós estamos no versículo 8. 8 e 9 nós vamos ver hoje. 2 Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler a partir do versículo 7 até o versículo 9. Quem achou, diz amém. Quem não achou, fala, espera um pouquinho, pastor. Amém, todo mundo achou. Diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, nos oriente, fale conosco, ilumine o nosso entendimento para que possamos Te obedecer e viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos seguindo um estudo em 2 Coríntios e o contexto de 2 Coríntios, como vocês sabem, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Corinto a respeito de contribuição, como ofertar a Deus. A igreja de Corinto estava organizando uma oferta que seria levada para os cristãos da Judeia, e eles estavam preparando, recolhendo essas ofertas que o apóstolo Paulo ia buscar. Hoje, nós vamos ver um texto que ensina sobre generosidade. Esse texto vai ensinar sobre generosidade. O versículo 8 inicia dizendo assim, e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada. Mas eu estava estudando à tarde e ontem, e eu gostaria de ler esse texto numa versão, acredito que nenhuma de vocês tem ela, mas é uma versão bem conhecida que é Almeida Corrigida e Fiel. Vocês poderiam colocar para mim, por favor? Ele vai usar a palavra abundar, abundez, que a graça de Deus seja abundante sobre a vida de vocês, para que vocês abundem de boas obras. Ele faz uma ligação sobre a graça de Deus e as nossas boas obras. Está aí na tela, E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo tudo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Só aquele versículo, pode deixar na tela o outro. Esse versículo, ele está dizendo no começo, Deus é poderoso para fazer abundar. Abundar não é simplesmente dar. Ter em abundância é ter em grande quantidade. Então esse texto está dizendo que Deus é poderoso para fazer abundar. É para produzir a abundância. Mas não é um texto que está falando de abundância material. Não está dizendo aí fazer abundar dinheiro. Não está dizendo fazer abundar saúde. Ele usa primeiro essa palavra, graça. Deus é poderoso para fazer abundar graça. E isso é importante vocês aprenderem. Graça. O que é graça? Graça significa favor imerecido. Graça é aquilo que Deus nos dá quando nós não merecemos.
A Bíblia disse que Deus deu o seu Filho único, unigênito, para morrer por nós quando ainda éramos o quê? Pecadores. Significa que ninguém havia feito nada de bom. Ninguém ainda havia obedecido a palavra, ninguém era uma pessoa boa e perfeita, quando Jesus morreu por nós. Então Jesus não morreu por pessoas que mereciam, Jesus não morreu por pessoas boas e justas, Jesus morreu por pecadores, Jesus morreu por nós, quando nós não conhecíamos a Deus, quando nós odiávamos a Deus, quando nós caçoávamos de Deus, quando nós fazíamos chacota dos crentes, quando nós éramos tribulados em vícios, em bebidas, em maus comportamentos, em inveja. Foi nesse tempo que nós conhecemos o amor de Deus por nós. Foi nesse tempo, quando ninguém nos amava, que nós sentimos que Deus nos amava. Foi nesse tempo, quando nós víamos que ninguém se importava com nós, que Deus se importava com a gente. Portanto, a graça é o favor, o poder, a ajuda de Deus quando nós não merecemos. Pode ser que alguém entrou aqui hoje dizendo assim: eu vou entrar nessa igreja, mas eu não tenho nada para receber dali. Eu não tenho nada para receber dessa igreja porque ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe quem eu fui. E o texto de hoje está dizendo que tudo que Deus dá é pela graça. Não é, ninguém entrou aqui hoje merecedor de algum dom divino. Ninguém entrou aqui hoje merecedor de algum presente ou dádiva divina. Não é a roupa que eu uso, não é o título que eu tenho, que faz de mim uma pessoa melhor que vocês, ou que merece mais de Deus do que vocês. Todos nós aqui recebemos todas as coisas pela graça de Deus. Ninguém merece. Por quê, pastor? Porque, poxa, mas então o senhor é tão pecador assim, o senhor não faz nada certo, o senhor pelo menos devia andar mais na linha, né? Eu procuro viver para Deus. Eu procuro obedecer a palavra de Deus. Eu procuro ser um servo de Deus. Mas todos os meus esforços não faz de mim alguém que mereça o favor, o dom e os presentes de Deus. Por quê? Porque os dons de Deus, os presentes de Deus, a graça de Deus, são muito, muito, muito maiores do que eu possa alcançar com os meus esforços. Portanto, Paulo está dizendo que Deus é poderoso para fazer abundar, para dar para vocês de forma abundante a graça de Deus. E quando a graça de Deus vem sobre as nossas vidas, nós somos pessoas que ofertam de forma generosa. Essas quartas-feiras nós estamos aprendendo sobre oferta. Então o que a Bíblia ensina é que generosidade na hora da oferta não depende de nós. A gente não olha para a igreja e fala assim: nossa, aquele irmão é mais generoso que aquela irmã. Aquele irmão ali, olha só, ele tem uma empresa, ele é empresário, as ofertas dele são generosas, ele dá uma grande quantidade. Não é assim que a Bíblia ensina. Não é assim que a Bíblia vê. Primeiro, para Deus, generosidade não é quantidade. Tem uma pessoa, a Bíblia ensina em Lucas, que uma mulher, ela deu 2 moedas, e ela foi mais generosa que todos, Jesus disse. Jesus disse: olha, está vendo essa mulher, essa viúva, ela deu do único que ela tinha, ela deu tudo. Quantos outros que são muito ricos, que deram todas essas ofertas, eles deram do que lhes sobrava. Então Jesus está dizendo: olha, tem pessoas que vão para a igreja dirigindo carros importados, carros luxuosos, e eles dão milhares de reais em oferta.
Enquanto há pessoas que não têm um carro, chega na igreja toda molhado, porque veio andando e tirou os únicos 5 reais que tinha, e era tudo o dinheiro que ela tinha. E a Bíblia ensina que essa pessoa que deu esses 5 reais, deu mais do que todos os outros que deu do que sobrava. Até aqui vocês entenderam? Isso a Bíblia está ensinando que é generosidade. Então, generosidade não é quantidade. Quem olha generosidade com quantidade é o homem. É o homem que olha e fala assim, nossa, ali eu vou conseguir uma oferta generosa. Porque olha a roupa que a pessoa está vestindo, o carro que ela está dirigindo. Isso é generosidade aos olhos humanos e terrenos. Mas aos olhos divinos, a generosidade não é a quantidade, é a proporção. Segundo, dar generosamente não compete a nós. Dar generosamente é uma dádiva, é um dom de Deus. Abrem a Bíblia de vocês, volta um capítulo, o capítulo 8, versículo 1. Estamos no 9:8, vamos voltar para o 8:1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. O que Deus concedeu à igreja da Macedônia? Graça. E o que aconteceu com a graça que Deus concedeu? Versículo 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Paulo está dizendo o seguinte: Deus deu graça à igreja da Macedônia, e isso resultou que, em meio à pobreza e à dificuldade financeira deles, eles deram uma oferta generosa e com alegria. Entenderam? Significa que pobres ou pessoas que passam necessidade financeira só ofertam ofertas generosas e com alegria na igreja, porque elas foram agraciadas com a graça de Deus. Então, quando alguém põe a mão no bolso e dá uma oferta generosa, essa oferta, e aí você olha a vida da pessoa e ela não tem sobrando, ela é uma pessoa normal, uma pessoa que passa lutas, é uma pessoa que teria que reter para pagar conta, para pagar boleto, porque passa dificuldades, mas ainda assim ela se compromete e ela é fiel com aquilo que ela se comprometeu com Deus. E aí ela vem e dá a oferta que ela se comprometeu. E aí você fala assim: e aí, irmão, tá triste? Porque, poxa, isso aí poderia pagar um boleto. Você está triste? Não estou triste, estou feliz. Vocês entenderam, irmãos? É loucura alguém ofertar, passando dificuldade, passando luta, e ofertar com alegria. Porque Paulo diz o seguinte, que quem oferta com alegria é amado por Deus. Deus ama quem dá com alegria. Então significa que esse poder, essa fé que nos move a sermos generosos em meio às nossas lutas financeiras, às nossas dificuldades financeiras, manter a fidelidade com Deus todos os meses com alegria, somente pela graça. Então nós, se quisermos sermos fiéis a Deus, com as nossas ofertas, se quisermos sermos fiéis a Deus quanto aos nossos sentimentos, vocês sabiam também que existe fidelidade de sentimento? Porque Deus, imagine só, vamos lá, eu vou ensinar para vocês, vamos voltar novamente para o capítulo 9. Capítulo 9, versículo 7. O 9, versículo 7 diz: cada um
dê conforme determinou em seu coração. Então o valor, quem vai determinar, quem é? Vocês, o ofertante. Não é o pastor que determina, quem determina é o ofertante. Cada um dê conforme determinou no seu coração. Então, o valor, quem vai determinar é você. Agora, vamos voltar, vamos para 1 Coríntios 16 agora. Capítulo 16, versículo 1, de 1 Coríntios. Acharam? Ó, é o mesmo Paulo que escreveu lá o 9, escreveu aqui o 16. Aí no 16 ele fala: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como eu ordenei às igrejas da Galácia. Como que é? No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana, irmãos? O domingo. Então, na época do apóstolo Paulo, o domingo ele era o dia do Senhor. Diferente dos nossos dias, hoje nós recebemos salário, nós recebemos mensalmente, nós recebemos aquele adiantamento no meio do mês, como é que chama? Vale. Na época do apóstolo Paulo não tinha vale, não era salário. Na época do apóstolo Paulo, os trabalhadores recebiam por diária. Então Paulo está dizendo o seguinte: você vai separar. Durante a semana você vai receber suas diárias, mas cada dia separe um valor e entregue esse valor no primeiro dia da semana, que era o dia em que a igreja se reunia para cultuar. Então ele está dizendo: olha, separe cada um de vocês uma quantia. Quanto que é a quantia, irmãos? Ele diz lá: cada um dê conforme determinou no seu coração. Então separe uma quantia conforme você determina no seu coração. Só que ele disse o seguinte: a quantia que você vai determinar, ela tem que ser de acordo com a sua renda. Então o que ele está dizendo? Olha, se você recebe 2 mil, 2 mil não, vamos agir, você recebe 10 mil, separar R$1, é de acordo com o que ganha? Ganha 1 milhão, separa R$10, é de acordo com o que ganha? Você ganha R$1.000, separar R$500, é de acordo com o que ganha? Também não, é muito. Então não é nem muito e também não é nem pouco. Mas quem vai definir se é muito ou se é pouco, quem é? Vocês, cada um dê conforme determinou no seu. Só que deve ser de acordo com a sua renda. Então você vai analisar quanto você ganha e você vai analisar qual vai ser a sua oferta. Vocês estão aprendendo até aqui? Só que aí ele fala o seguinte. Vamos voltar lá para o capítulo 9. Nove e 8. 9 e 6. Então a gente viu que conforme a gente recebe, a gente já separa. Por que a gente tem que separar quando a gente recebe, irmãos? O que acontece se a gente recebe e a gente não separa? Eu não sei vocês, mas o pastor gasta. Então quando eu recebo, eu já separo. Sabe, irmãos, tem como a gente gastar 2 vezes o mesmo dinheiro? Imagine só, você recebe R$10, você gasta ele, dá para gastar ele de novo? Não digo no crédito, eu digo a nota. Então imagine, você recebe
R$10, aí eu venho aqui, eu gastei esse R$10. É possível eu gastar esse R$10 aqui de novo? Então imagine só, você recebeu, você já separa no envelope e fala assim, gastei esse dinheiro. Não tem mais. Gastei. Já está com o Senhor. Não é meu. É isso que Paulo está ensinando. Separem. Porque se você não separar, você vai gastar. E aí ele diz o seguinte, ele fala, separem para levar no seu culto, e aí ele ensina que você tem que dar de acordo com o que você colocou no seu coração, não é? Só que Paulo quer ensinar generosidade para a igreja. Ele quer que a igreja dê generosamente. E aí a pergunta é, por que que o apóstolo Paulo quer que a igreja dê generosamente? Porque ele quer ter muito dinheiro e pôr no bolso dele uma grande quantidade? Não. Paulo quer que a igreja dê generosamente. Olhem aí o final do versículo 8. Olha aqui, no final, o 8, 9 e 8. Capítulo 9, versículo 8 de 2 Coríntios. Olha só, o final aqui, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa. Paulo entende que quem dá generosamente transborda em toda boa obra. E quem transborda em boa obra é recompensado por Deus. Eu vou chegar aí. Por que Paulo quer que a igreja seja generosa? Primeiro eu vou ensinar para vocês, provar para vocês que ele quer que a igreja seja generosa. Sabe, irmãos, isso aqui eu preciso ensinar para vocês porque está na Bíblia, mas é um tema complicado. Eu abro aqui um parênteses para falar, porque tem um monte de pastor querendo roubar as pessoas. Eu não sou desses, eu não preciso disso, então eu poderia vir aqui e evitar esses temas complicados e dizer para vocês, olha, dê conforme Deus colocou no teu coração, aquela oferta, a tua oferta, e não ensinar generosidade, não ensinar de vocês que Deus quer uma oferta generosa. Por quê? Porque se eu falo de generosidade do púlpito, alguns que querem aprender e ser generosos vão aprender generosidade e outros vão usar as minhas palavras para dizer, está aí mais um pastor falando para dar generosamente para o bolso dele. Então, querendo ou não, eu me coloco numa posição em que umas pessoas vão ouvir e outras vão me julgar. Eu poderia ficar em silêncio para que eu fizesse amizade com muitas pessoas, para que eu tivesse menos pessoas me julgando, evitasse temas que levassem pessoas a me julgar, mas eu estaria negligenciando a palavra de Deus. Eu estaria deixando de lado temas polêmicos na palavra de Deus para não fazer inimigos. Irmãos, eu só estou preocupado em fazer um único inimigo na vida, é Deus. Se eu fizer de Deus o meu amigo, eu não tenho problema nenhum mais em ter vários inimigos. Estou preocupado em que Deus não seja meu inimigo. Então, por isso que eu quero ser fiel a Deus. Então, Deus ensina generosidade. Mas Deus não dá a palavra de Deus para nenhum pastor forçar a igreja a ser generosa. Deus não dá a palavra de Deus para nenhum pastor fazer promessa de voto financeiro para você escolher generosidade. Mentira, não caiam nisso. Como eu disse para vocês, generosidade é um dom de Deus. Deus disse, Deus deu graça à igreja da Macedônia e eles foram generosos. Então, eu quero que essa igreja seja generosa, mas é somente pela graça que vocês vão ser generosos. E como que eu alcanço a generosidade na vida de vocês? Como pastor, eu preciso ensinar vocês a como alcançar essa generosidade que Deus dá e orar por vocês, para que vocês ouçam a voz de Deus, ouçam a palavra de Deus, obedeçam a palavra de Deus, e o Espírito Santo transforme vocês e faça cair sobre vocês a generosidade de Deus. Porque vindo sobre vocês a generosidade de Deus, vocês transbordarão em pessoas generosas.
Então Paulo ensina, Paulo fala, olha, lembre-se, aquele que semeia pouco, colherá pouco, mas aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Então tem que lembrar disso. Se ele fala isso, lembre que quem semeia pouco, colhe pouco, ele quer que nós lembremos que o princípio da generosidade. Só que, vamos lá, como funciona essa generosidade? Essa generosidade é o poder de Deus. O versículo 8 está aí, olha. Deus é poderoso para que toda a graça seja acrescentada. Então vocês precisam que a graça de Deus seja acrescentada à vida de vocês, para que em todas as coisas, a generosidade de Deus não é só financeira. Todas as coisas, é na vida material, é na vida emocional, é na vida espiritual. Quando a graça de Deus vem, ela não só enche o nosso bolso, ela enche o nosso coração, ela enche a nossa alma, ela enche a nossa mente. Graça de generosidade de Deus não é só para encher a nossa conta bancária. Então é uma graça que transborda em todas as coisas. Quando? Só quando a gente faz campanha? É só quando a gente faz campanha? É só quando a gente oferta? É em todo o tempo. Sabe quando o país está quebrando e a bolsa está quebrando, todo mundo está desempregado e fala assim, olha, está difícil as coisas? Aí o cristão fala, não está difícil, porque o meu Deus provê em todo tempo. A graça de Deus é abundante sobre a minha vida em todo tempo, enquanto todos os outros estão reclamando. Sabe quando junta assim, pessoas que trabalham com por exemplo, Uber, ou trabalham com construção civil, se juntam e falam assim, rapaz, o mercado está ruim demais, está difícil as corridas, está difícil o mercado, não sei o quê. Aí você vê que todo mundo que trabalha no mesmo mercado que você está tendo dificuldade, mas você não. Por quê? Porque a graça de Deus está transbordando sobre você em todo o tempo. Em todo o tempo. Mas por que a graça de Deus transborda em todo o tempo? Não é para encher o teu bolso. Não é porque você... porque, olha, porque em todo o tempo Deus quer que você tenha tudo. Deus quer que você tenha dinheiro, Deus quer que você tenha saúde, Deus quer que você tenha tudo que você quer ou tudo que você precisa. Tudo que é necessário. Então Deus abunda para que vocês tenham em todo o tempo tudo que é necessário. Então pense, fala assim, nossa pastor, as coisas estão difíceis. Talvez você está vendo diferente. Sabe aquela história do copo meio cheio e meio vazio? É um copo pela metade. Um fala assim, olha, esse copo está meio cheio. O outro fala, esse copo está meio vazio. Mas se joga essa metade, aí esvazia de uma vez. E o outro fala, não, mas se enche mais a metade, aí ele fica cheio inteiro. Então, enquanto um tem uma perspectiva que falta um pouco para encher, o outro tem uma perspectiva que mais um pouco vai acabar. E assim você pega às vezes dois cristãos, dois crentes passando dificuldades. Um fala assim, olha, tá tudo bem, pode melhorar, mas está tudo bem. O outro fala assim, olha, estou segurando as pontas, mas amanhã acho que já não aguento mais. O que esse texto aqui está dizendo é o seguinte, que às vezes a gente tem o que é necessário. Às vezes a gente está passando o dia e a gente fala assim, nossa, está faltando isso, está faltando isso, está faltando isso. Aí você, mas e para hoje? Como é que está o seu dia? Está faltando alguma coisa para hoje? Não, hoje está tudo pago. Hoje você já comeu? Não, hoje eu já comi. Hoje você já resolveu? Não, hoje eu já resolvi tudo. E isso tudo que você falou que está faltando? Não, isso aí é para amanhã. Então basta cada dia o seu mal. Será que está faltando ou será que a gente já quer ter hoje para estar em paz com os problemas de amanhã? Então o texto está ensinando o seguinte, é ter tudo o que é necessário. Você, nossa pastor, aquele casaco de pele que eu queria tanto, não consegui ainda. Mas será que é necessário? Será que é necessário agora? Então devemos avaliar aquilo que é necessário, porque a promessa é para aquilo que é necessário.
A promessa não é para tudo aquilo que a gente quer. E aí a gente fica num limbo dentro de nós. Aí a gente se afunda em cartão, a gente se afunda em empréstimo, se afunda em questões porque a gente está buscando algo que não é necessário. E aí tem que voltar para a máxima cristã, voltar para a joia do contentamento cristão. Um cristão contente é imbatível. É você acordar de manhã. De que nós fizermos isso, irmãos, somos pessoas poderosas. Eu quero ver uma pessoa cheia do Espírito Santo pensar assim. Acordei de manhã e fala assim, hoje eu não preciso de nada. Estou contente. Estou contente. Não preciso que nada aconteça no meu dia para que eu esteja contente. Eu já acordei contente. Eu olho para o meu lado, olha que esposa linda que eu tenho, que marido lindo que eu tenho, ou que filho lindo que eu tenho. Ah, não tenho, eu moro sozinho. Que casa que eu tenho. Ah, não tenho casa. Que pulmão, que ar que eu recebo nos meus pulmões. Ou que visão que eu tenho, que eu não sou cego. Ou que língua que eu tenho, que eu posso falar. Não olhe o que você não tem, olhe aquilo que você tem. E seja grato e contente por aquilo que você tem. Tem pessoas que têm milhões de reais e daria para você hoje, para ter o teu olho, para ter as tuas pernas, para ter a capacidade de conversar. Pessoas milionárias, bilionárias que sofrem de Alzheimer e nem se comunica mais. Você não tem o dinheiro delas, mas você pode ligar para alguém, você pode dizer para alguém que você ama ela, você pode sorrir com alguém, você pode chutar uma bola com uma criança. Então, por isso, a Bíblia ensina-nos a ser contentes, a ter contentamento. E o contentamento é dando aquilo que nós necessitamos. E aí ele termina dizendo, olha, tendo em todo o tempo, tudo que é necessário, vocês transbordem toda a boa. Só que, irmãos, Deus é tão bom, que de vez em quando vai ser necessário um dinheiro extra, sabia? Porque você vai vir na igreja e vai ter um missionário pedindo oferta. Você vai vir na igreja e passou um vento e descobriu a igreja. Você vai encontrar uma pessoa na rua que está com fome. Então vai ter momentos na nossa vida que é necessário ter uma reservinha. É necessário ter um dinheiro preparado para as boas obras. E se nós não administramos corretamente, chega o momento de investir e se perde. Já pensou, fala assim, olha, eu tenho uma carteira de investimento para você. Você coloca R$1.000 aqui, você vai ter R$1 milhão daqui 10 anos. E aí você fala assim, ou põe 10, imagine, R$100. Alguém para você na rua e fala assim, ó, você coloca R$100 nessa carteira, daqui 1 ano você vai ter R$1 milhão. Aí você põe a mão no bolso assim, não tenho R$100. Não vale pedir para ninguém. Aí você perdeu a chance de ter 1 milhão de 1 ano porque você não tinha 100. O que a Bíblia está ensinando? Que irão abrir janelas de oportunidade na nossa vida, únicas, para investir no reino de Deus, em retorno de um tesouro lá nos céus. E muitos de nós vamos ter dinheiro para ofertar. Por isso que Deus diz, hajam com sabedoria. Administrem com sabedoria. Deixem uma gordurinha para as ofertas. Deixe aquilo que você propôs no seu coração. É das ofertas. É do reino. Não mexa de jeito nenhum. Porque vai abrir a janela da oportunidade de investir no reino. E você vai falar assim, já separei quando eu recebi. Já está no envelope, vem aqui, ó, traz essa oportunidade, está aqui a minha oferta. Todo mês, ó. Quando chegar lá no céu, irmãos. Irmãos, vocês têm noção?
As pessoas aqui investem às vezes 30 anos em uma segurança, uma aposentadoria. E a Bíblia está dizendo que a nossa fidelidade aqui, todos os meses, reservam para nós um tesouro nos céus. E isso é só parte da promessa, porque a outra parte é o seguinte: a parte A é, você investe hoje, você oferta hoje, e está sendo reservado para você lá no céu os seus tesouros. Isso é a parte A. A parte B é, você sendo fiel hoje, você demonstra para Deus que você é uma pessoa de confiança e fiel. E quando Jesus voltar, Ele vai colocar muitos tesouros e muitas bênçãos na tua mão, porque você provou fidelidade hoje, então Ele vai te dar mais amanhã. Sabe aquele texto que diz assim, ser fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito? Não está dizendo ser fiel na sua mixaria do seu salário mínimo, que eu vou colocar você sobre 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Ele está dizendo ser fiel no pouco para o Bill Gates, sabia? Sabe o Bill Gates, que é um bilionário? Se o Bill Gates se convertesse hoje, Jesus estava falando para ele, Bill Gates, ser fiel no pouco, tá? Um dos homens mais ricos da terra. Está dizendo para o Elon Musk, se ele se convertesse, ser fiel no pouco, que eu vou te colocar sobre o muito. Sabe o que é dizer para um homem trilionário, eu vou te colocar sobre o muito? Vocês têm noção? Se você tivesse R$1 bilhão na sua conta hoje, vocês têm noção, irmão, se você tivesse R$1 bilhão na sua conta, ia render para você todo mês, sabe? Você acorda, passou o mês e ia ter 800 milhões na tua conta, sozinho, só rendendo, 1 bilhão. É muito dinheiro, não é? Aí vem Jesus e fala assim, ser fiel no pouco, tá bom? Isso aí é pouco. Não importa o quão rico um homem seja, quanto dinheiro ele tenha, Deus está dizendo, ser fiel no pouco, que eu te colocarei sobre o muito. Você cuidará de tesouros eternos. Você cuidará de tesouros que o tempo não corrói, que a traça não come. Então, ser fiel no seu salário, ser fiel naquilo que Deus te dá, que Deus quer colocar tesouros eternos para você cuidar. Sem precisar soldar, Anderson, o mês inteiro. Vai ter um tesouro eterno para você cuidar. Que Jesus é o dono de todo o ouro e de toda... a terra é dele. Toda a terra é dele. Todo o ouro é dele. Todo o dinheiro é dele. E um dia Ele vai vir e vai tomar posse de tudo que é dele. E quem vai reinar com Ele? Nós, a igreja. E nós receberemos aquilo que é nosso por herança, que Ele prometeu. Mas até lá, ser fiel no pouco. Com generosidade. Na semana que vem eu vou falar sobre isso, sobre transbordar em obras. A generosidade da oferta, ela nos transborda de boas obras, e são obras de justiça. Como que o nosso dinheiro, ele nos abençoa, como o nosso dinheiro nos santifica, como o nosso dinheiro transborda em boas obras. É isso que nós vamos ver na semana que vem, amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos ilumina e que nos guarda, que ela conduza o Teu povo à fidelidade, ao serviço, Senhor, e às boas obras. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.